Queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso único Salvador. Amém? Em Salmos 19, versículos de 7 a 10, diz assim a Palavra de Deus: A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, mais doces do que o mel e o licor dos favos. Amém. A Palavra de Deus. Este é o título desta mensagem. Hoje é o segundo domingo de dezembro, portanto, o dia da Bíblia. A Lei Federal número 10.335, de 19 de dezembro de 2001, instituiu a celebração do Dia da Bíblia sempre no segundo domingo de dezembro em todo o território nacional. Portanto, hoje é o Dia da Bíblia, segundo a lei dos homens. Mas, para nós cristãos, o Dia da Bíblia são todos os dias, meus irmãos. Se não são, pelo menos deveria ser. Queridos irmãos, queridos ouvintes, a Bíblia é a Palavra de Deus ou apenas contém a Palavra de Deus? A Bíblia, meus irmãos, comprovadamente é a Palavra de Deus. A Bíblia é Deus falando conosco. A Bíblia é um livro tão completo sobre a vida que fala sobre tudo, até sobre ela mesma. A Bíblia é o único livro que perdurou por séculos, sendo tanto odiado como amado por milhares de pessoas. Este livro foi perseguido e procurado por muitos anos, mas ninguém conseguiu aniquilar seu conteúdo. Por isso hoje a temos nas mãos e precisamos valorizá-la. Como entender a Bíblia? Vamos ver um pouco na própria Bíblia o que ela fala de si mesma. Primeiro, o que é a Palavra de Deus? Irmãos, dentre inúmeras descrições sobre o que é a Bíblia, encontramos estas 4 que mais se destacam. É a verdade. A Bíblia é a verdade. Essa é a primeira. Em João capítulo 17, versículo 17,
João capítulo 17, versículo 17, diz assim: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Aqui nós vimos, meus irmãos, que a Bíblia não apenas fala a verdade, como também é a própria verdade. Ela é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva e eficaz. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O texto diz aqui que a Bíblia é viva porque ela age atuando em nossas vidas, sendo também eficaz, pois em tudo que faz dá certo. É a palavra de Deus, queridos. Ela é inspirada por Deus. A Bíblia é inspirada por Deus. Em 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O texto esclarece, meus irmãos, que embora tenha sido escrita por mãos de homens, a Bíblia foi inspirada por Deus a eles. Prova disto é que foi escrita em lugares, épocas, línguas e pessoas diferentes. E mesmo assim, ela trata dos mesmos assuntos, sendo coerente em tudo o que diz. Pois o autor é o mesmo, Deus. Deus é o autor da Bíblia. Ela é útil. A Bíblia é útil. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? O texto aqui diz que a utilidade da Bíblia é para diversos assuntos da vida, dando sabedoria e conhecimento ao ser humano em todas as áreas de sua existência. A Bíblia é útil, meus irmãos.
Então nós vimos aqui que a Bíblia é a verdade. Nós vimos aqui que a palavra de Deus é viva e eficaz. Nós vimos aqui que a Bíblia é inspirada por Deus. E também que a Bíblia é útil. Segundo, o que se deve fazer com a Bíblia? Nós vimos o que a Bíblia é. Agora, nós vamos ver o que se deve fazer com a Bíblia. Irmãos, a Bíblia, como já vimos, é verdadeira, viva, eficaz, inspirada por Deus e útil. Resta então saber o que fazer com a Bíblia. O que fazer com a Bíblia? Primeiro, examinar. Devemos examinar a Bíblia. Ela nos diz assim em João capítulo 5, versículo 39. João capítulo 5, versículo 39. A própria Bíblia nos diz assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. É a palavra de Deus, queridos. Irmãos, o texto aqui vem nos dizer que examinar é muito mais do que apenas ler. Devemos estudar com cuidado, procurando respostas para a nossa vida prática. E como uma carta de uma pessoa amada que desejamos reler muitas vezes e memorizar com palavra. É como uma carta de uma pessoa amada que desejamos reler muitas vezes até memorizar cada palavra. Segundo, o que devemos fazer com a Bíblia? Manejar bem. Devemos manejar bem a Bíblia. Em 2 Timóteo
3, versículo 16, diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. O texto aqui sugere o entendimento que quando aprendemos as palavras da Bíblia, ela começa a habitar em nossos corações. Saber de cor, queridos irmãos, significa saber de coração. Quarta, o que fazer com a Bíblia? Quarto, praticar. Por último, devemos praticar o que nela está escrito. Tiago nos diz assim, no capítulo 1, versículo 22, Tiago nos diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Tiago está dizendo aqui, meus irmãos, que nada adiantaria saber o que é a Bíblia, examinar, manejar bem e até mesmo decorar, mas se não praticarmos, tudo será em vão. É o que Tiago está dizendo. De nada adianta a gente saber o que é a Bíblia, de nada adianta a gente examinar a Bíblia, a gente manejar bem a Bíblia e até mesmo decorar a Bíblia, mas se não praticarmos, tudo isso será em vão. É a palavra de Tiago, é a palavra de Deus, é a palavra da própria Bíblia, queridos. Portanto, leia a Bíblia, examine a Bíblia e a coloque em prática. E para concluir essa mensagem, queremos dizer que o estudo da Bíblia deveria ser algo tão natural em nossa vida como comer, como se fosse uma primeira necessidade do corpo. Contudo, meus irmãos, as necessidades naturais que temos são carnais e não espirituais. Só quem está vivo e saudável espiritualmente tem um apetite voraz pela palavra de Deus. Quem está morto ou enfermo espiritualmente não sente mais essa fome. Se sabemos tudo isso sobre a Bíblia, então chegou a hora de pegar este maravilhoso livro e conhecê-lo a cada dia mais e mais, para que penetre em nossas mentes, nossos corações e se torne parte integrante da nossa vida prática a cada momento em que vivemos. Comecemos agora, queridos irmãos, queridos ouvintes, porque na Bíblia encontramos tudo para que tenhamos vida. E para que tenhamos uma vida por excelência neste mundo, devemos praticar tão somente a fidelidade e obediência à palavra de Deus. Amém? E que Deus assim nos abençoe.